Olá pessoal, meu nome é Alan, eu sou professor aqui no Departamento de Educação da UFSCar. É um prazer enorme para mim estar com vocês aqui neste curso de Educação e Tecnologias. Começaremos hoje a nossa primeira videoaula de aplicações pedagógicas do audiovisual. Nós trataremos do tema A Capela da Memória para trabalhar os conceitos de educação e cultura visual. Nessa videoaula nós abordaremos 3 conceitos de grande importância para o entendimento e processamento de imagens que são exibidas em sequência. Então, isso vale para o audiovisual, isso vale também para as histórias em quadrinhos ou para qualquer situação em que você tenha diferentes imagens que farão sentido quando postas em conjunto. Esses 3 conceitos são o efeito sequência, os intervalos significativos e as imagens agente. Para tratar esses conceitos, nós escolhemos um contexto histórico específico. Tá? Nós vamos nos utilizar aí da Capela de Scrovegni, que foi pintada por um grande artista italiano na cidade de Pádua, na Itália. Eu me refiro ao Giotto di Bondone. Tá? O Giotto é um artista pertencente ao período denominado Trecento, o Trecento renascentista, que lança as bases da perspectiva moderna e, no caso do Giotto, as bases de interpretação de imagens em sequência. Tá? A Capela de Scrovegni, como eu disse, ela se localiza na cidade de Pádua, tá? Na Itália. Ela ficou conhecida como Capela de Scrovegni em referência ao seu construtor, tá? Enrico Scrovegni. Ela é dedicada a Nossa Senhora da Anunciação, então também conhecida como Capela de Nossa Senhora Anunciata. Tá? O Enrico Scrovegni mandou construir a capela, segundo alguns autores, no sentido de tentar refazer a memória legada pelo seu pai, Giulio Scrovegni, que foi associado de uma maneira negativa à prática da usura, que era a prática de empréstimo e de renda a partir do lucro desses empréstimos. Essa prática era condenada pela igreja. Tanto que o pai do Enrico Scrovegni aparece em um dos cantos da Divina Comédia como habitante da esfera da soberba no inferno. Tá? E o Scrovegni, então o Enrico Scrovegni, vai mandar construir a capela, tá? Como uma forma aí de tentar remediar essa situação em que o pai dele se encontra. Quando você entra na capela, a imagem que você tem, à primeira vista, é essa. Então você tem aqui o altar da capela, o átrio lá no fundo, as paredes laterais, o teto, alguns bancos. Hoje a capela não se encontra mais nesse formato, ela foi reestruturada para receber visitações. Essa imagem é a imagem de fundo, então aqui é a porta da capela e essa é a imagem que fica atrás do espectador. Então será a última imagem a ser vista, portanto é a última imagem que nós vamos trabalhar aqui. Tá? Isso é um esquema, uma visão esquemática, tá, do afresco que o Giotto vai pintar na capela. O nome afresco é dado por conta dessa pintura precisar ser aplicada sobre a parede com a argamassa ainda fresca. Então isso é uma técnica dificílima de ser executada, portanto só era executada por grandes mestres. Tá? O Giotto vai sistematizar o sequencialismo dessas imagens dessa maneira. Tá? Você tem aqui numerado, tá, em ordem cronológica dos acontecimentos que fazem referência ao drama bíblico. O que ele vai resgatar aqui é a narrativa bíblica da vida daquele ao qual a capela é exemplo. Tá? Maria, a anunciação de Maria e a vida do Cristo. Tá? Então, a primeira imagem, ela é uma referência à primeira anunciação, aquela que precede a anunciação de Maria, que é a anunciação da mãe de Maria, a Santa Ana. Então, você tem aqui o anjinho anunciando a Santa Ana que ela, apesar de ser impossibilitada de ter filhos, vai ter filhos. Vai engravidar da mãe do futuro Salvador. Tá? Então aqui a gente tem Santa Ana
recebendo a anunciação. No quadro seguinte, nós temos Joaquim, tá? O marido de Santana, futuro pai, tá? De Maria. Aqui ele está oferecendo sacrifícios, né? Em honra de Yahvé, seu Deus, pedindo por um filho. E ele também está recebendo uma anunciação. Está aqui o anjo. Tá? Aqui nós temos um momento em que Joaquim sonha que Ana recebeu a anunciação e que vai engravidar. Tá? Por que essas imagens estão postas aqui? São as 3 primeiras imagens daquela visão esquemática que nós tivemos sobre a capela. Aqui nós podemos fazer algumas observações interessantes. Como, por exemplo, qual é a relação visual entre a primeira, a segunda e a terceira imagem? Não tem, você não tem uma relação direta entre uma e outra imagem. Não é? Você tem diferentes informações que fazem parte de um contexto narrativo que é historicamente conhecido e que é exatamente esse conhecimento prévio que permite ao artista selecionar alguns pontos-chave, alguns pontos nucleares nessa narrativa e, expondo apenas estes pontos nucleares, dar a significação da história completa, né? Produzir aqui um efeito sequência. Então, explicando um pouco melhor, né, nós temos aqui a primeira imagem, né, de Santana recebendo a anunciação, tá? E uma segunda imagem, que é Joaquim oferecendo o sacrifício. Aqui você tem o anjo para receber o sacrifício. A relação entre aquela imagem e essa não está na imagem, tá? Na cabeça do espectador, está no conhecimento prévio que o espectador tem, e é esse conhecimento que vai permitir a ele associar este momento, esse rito sacrificial, àquela imagem que foi vista anteriormente. Aqui também, ele está dormindo. No momento em que ele está dormindo, o anjo vem anunciar: vai para casa. Vai para casa porque o seu sacrifício foi aceito e Ana vai engravidar. Então, em certa medida, nós podemos dizer que, pela disponibilização da informação selecionada dentro de uma narrativa previamente conhecida, o significado de uma imagem não está necessariamente nesta imagem, mas na outra. É aqui, nessa terceira imagem, que nós conseguimos ter o sentido das 2 imagens anteriores. Essa forma de relação e de processamento do significado das imagens é que nós chamamos de efeito sequência. Ok? Aqui nós temos uma visão, né, do lado direito e do lado esquerdo da capela, e aí nós podemos ver aqui, essas 3 imagens que nós acabamos de ver, elas correspondem aos 3 primeiros quadros, né, do canto superior direito da capela. Né? Então, aqui, dando a volta, vindo pelo lado esquerdo, nós temos uma trajetória que é a vida de Maria, desde a anunciação a Santana até o momento em que ela aqui recebe a sua anunciação. Então, do lado de cá você tem o anjo Gabriel, não é? A voz do Criador. Do outro lado você tem Maria recebendo a anunciação. Esse é o momento apoteótico, não é, da capela, porque é o momento da narrativa crística em que a capela se insere, o momento da anunciação. Aqui, para vocês terem uma ideia dos painéis, né, laterais, tá? E aqui alguns princípios básicos da perspectiva que vai ser desenvolvida pelo Giotto, ok? Lógico, essas imagens elas vão ser interpretadas em sequência, mas cada uma delas possui também uma mensagem específica, não é? Que vai ser mostrada de uma determinada maneira. Portanto, o conteúdo dessas imagens não é dado só pela história, pela narrativa que ela está contando, mas também pela maneira como essa narrativa é montada e é estruturada. Né? Aqui nós temos alguns efeitos visuais, né,
que são aí atribuídos ao Giotto e ao Trecento italiano e que vão sendo desenvolvidos, né, com o tempo e vão chegar lá no Renascimento, né, no Quinquecento do Renascimento, a fase mais conhecida do Renascimento, com aquela impressão de tridimensionalidade que a gente tem quando vê uma pintura de Rafael, quando vê uma pintura de Michelangelo ou de Leonardo da Vinci. Aqui nós temos a gênese desse princípio. Tá? Vamos pensar um pouco na maneira como essa cena é iluminada. Não é? Você não tem uma iluminação dispersa, uma iluminação difusa. Você tem uma iluminação pontual. Então você tem aqui o rosto do anjo, o gesto do anjo, que carrega esse gestuário de dramaticidade. Afinal de contas, é esse gestuário de anunciação que está sendo privilegiado pelo artista. Essa é a mensagem que esta lâmina deseja transmitir, a anunciação. Aqui você tem também uma iluminação que também ela vem pelo rosto, né, da Maria e pelos seus braços em postura de recepção. Postura de recepção desta mensagem que ela está recebendo nesse momento. Né? Esse efeito de iluminação também cria um volume nas imagens. Né? Se essa iluminação fosse distribuída uniformemente pela imagem, provavelmente nós não teríamos esta impressão de relevo que a iluminação confere à imagem. Associado a isso, nós temos aí a técnica de estabelecimento de um ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Se você acompanhar as linhas diretivas da placa, né? Aqui a cabeça do anjo, né? A postura das mãos, a asa. Se você acompanhar essas linhas de direcionamento, você vai encontrar um ponto de fuga. O ponto de fuga é um ponto no quadro do qual todas as linhas do quadro emanam, ou para o qual todas essas linhas convergem. Né? No caso da Maria também você tem o joelho dela, o braço, que vai até o rosto. Né? Então aqui você tem um ponto de fuga que anuncia e um ponto de fuga que recebe. Aqui nós temos algumas imagens medievais, né? Para vocês perceberem como que, olha, não são imagens de períodos muito anterior ao Giotto, né? Nós temos aqui final do século XIII, o Giotto está no começo do século XIV, né? Essas imagens elas não têm aquela impressão de profundidade de campo e de tridimensionalidade que a gente está acostumado quando fala em imagem tridimensional. Aqui é a mesma coisa, né? Mesmo os rostos, né? Os rostos você não tem um direcionamento da luz, portanto você tem uma outra forma de volume e uma outra forma de relação do espectador com essa imagem. Né? A essas imagens que o Giotto começa a sistematizar geometricamente, nós, em geral, chamamos essas imagens de naturalistas, porque nós temos a tendência a associar essa forma de composição de cena à maneira como a gente enxerga, entre aspas, naturalmente. Tá? Então você tem aqui ó, o rosto do menino Jesus é o ponto de fuga desse quadro, não é? Ó, você tem aqui né, um outro ponto de fuga, porque ele é o assunto central do quadro. Aqui é a mesma coisa. Não é? Aqui os anjos estão anunciando, num outro momento da narrativa crística, que o Cristo ressuscitou. Não é? Você tem as linhas formadas pelos corpos e pelas cabeças destes elementos da cena convergem para o ponto central, que é o momento em que ele ascendeu. Tá? Aqui uma visão geral da capela, né? Como a gente já tinha visto, como esses quadros vão se estabelecendo. Aqui nós vamos trabalhar um outro conceito, que é o conceito de intervalos significativos e de mais agentes. O que são os intervalos significativos? No efeito sequência, nós já vimos que existe uma escolha do artista de qual imagem ele vai selecionar como ponto nuclear dessa história e que, exibindo apenas essas imagens, ele consegue dar uma dimensão geral da imagem. Tá? Agora, entre uma imagem e outra tem um intervalo. Esse intervalo ele vai ser ocupado. Essa lacuna vai ser ocupada. Mas não vai ser ocupada pelo aquilo que você vê de fora para dentro. Mas vai ser ocupado por aquilo que você vê de dentro para fora.
Ou seja, você vai preencher essas lacunas com um sentido que foi previamente estabelecido, né? Dado o seu conhecimento dessa história. Tá? Então, entre uma imagem e a outra, você preenche com algumas informações. Né? Um exemplo, por exemplo, se eu sair daqui e for até o meu carro, né? A gente pode pegar a câmera e me filmar saindo daqui e indo até o meu carro. Né? Agora, essa trajetória não é estritamente necessária. Né? A gente pode fazer um corte, né? E depois abrir de novo a câmera e começar a filmar eu entrando no meu carro. E vocês vão pressupor que eu saí daqui e fui andando até o meu carro. Ou seja, este intervalo entre esta imagem e aquela vai ser preenchido por ação do próprio espectador. Agora, em determinados contextos históricos, em determinados contextos políticos, se fazem exatamente pelo preenchimento prévio desses intervalos, através de algumas imagens que são agentes. As imagens agentes, elas são imagens que sintetizam conceitos. Tá? No caso da capela, você tem algumas imagens agentes aqui no rodapé. Tá vendo? Essas imagens vão dizer ao espectador como ele deve interpretar essas imagenzinhas separadamente e como ele deve preencher os intervalos entre uma imagem e outra e assim dar a sensação de ter representada toda uma narrativa, tá? Que é bem conhecida historicamente. Bom, as imagens agentes, elas são assim, são imagens simbólicas, são imagens alegóricas, em geral associadas a um determinado conceito ou a um determinado valor. Aqui nós temos a imagem agente que representa a prudência. Vejam bem, é uma imagem estável, é uma imagem, então a prudência está lá, atrás de um púlpito, atrás de um parlatório, né? Ela está olhando em um objeto que é um espelho. Um espelho. A definição clássica da prudência é dada por um antigo imperador romano chamado Marco Aurélio. E Marco Aurélio, ele nos diz assim que a prudência é a arte de estabelecer soluções para o presente a partir da memória que você mobiliza das suas experiências do passado. Por isso, a prudência olha, avalia, reflete, não é à toa que você tem um espelho, ela reflete sobre uma determinada situação que ela precisa resolver. Ela não age impulsivamente como a estupidez. E aqui é a representação visual da estupidez, não é? Você não tem a mesma sensação de estabilidade e de equilíbrio visual dado pela prudência. E aí é que está a chave. Não é que a prudência seja naturalmente estável. Aqui nós temos um programa em que começa-se a construir visualmente um sentido para a prudência. Qual sentido está sendo visualmente construído para a estupidez? Veja, é uma imagem que está fora de prumo, não é? É uma imagem que está desequilibrada, é uma imagem que traz uma ideia de violência, de impulsividade, uma ideia visual de desequilíbrio. Para ficar mais claro, vamos ver aqui. Não é? A caridade. A caridade ela não tem aquela mesma base forte, não é? Da prudência. Ainda assim, você tem um equilíbrio na composição da imagem. Não é? Você tem algo que exagera para lá, algo que sobressai para cá. Você tem aí um equilíbrio entre as duas partes, não é? A esperança é uma imagem que atravessa diagonalmente o quadro, tá? Ainda assim, esse atravessamento não nos dá a ideia de desequilíbrio, ela está simétrica, ela é uma imagem simétrica, ela repousa sobre o quadro, diferentemente da inconstância, que também atravessa o quadro, mas atravessa o quadro de maneira desequilibrada, de maneira impulsiva, não é? De maneira que não condiz com uma postura esperada do cristão que visita a capela de Escrovegni nesse momento. Então a gente tem aqui claramente uma mensagem visual, não é? Que educa o espectador a se portar de uma determinada maneira, a ter determinadas posturas corporais. E essas posturas corporais são incorporadas ao nosso repertório e à nossa memória visual. E é exatamente a esses referenciais visuais que nós recorremos no momento em que vamos
classificar determinada figura como boa ou malvada. Se você lembrar da representação visual dos mocinhos e dos bandidos, né, dos filmes, você vai lembrar aí, se você tentar comparar, por exemplo, a postura visual do Batman com a postura visual do Coringa, você vai ter um pouco essa ideia de impressão de vício e de virtude visualmente. É esse processo de incorporação, né, analógico de determinadas ideias associadas a posturas visuais que nós chamamos de educação visual. Tá? Aqui a inveja, um exemplo muito legal de imagem agente. A inveja ou maledicência, não é? A língua se volta contra o próprio agressor. Mas chamaria atenção a esse saquinho de moedas, que não precisa de explicação nenhuma. Não é? Você vê lá um sujeito com um saquinho de moedas na mão, você vai associar diretamente a figura de Judas Iscariotes, a figura do traidor, ou seja, você tem uma mensagem narrativa expressa de maneira visual. A injustiça tem uma estabilidade, mas olha como ele olha para um outro contexto. As coisas estão acontecendo aqui e ele simplesmente ignora, ao contrário da justiça que dá atenção a tudo que está à sua volta. Tá? Essa é a mensagem final da capela, que eu prometi que nós voltaríamos a ela. Né? Então, o espectador entrou na capela e foi conduzido, teve a sua alma, teve os seus sentidos conduzidos por um repertório visual de imagens agentes que passam a compor intervalos significativos e o ensinam a interpretar aquela narrativa que ele já conhece previamente. Você aprendeu a fazer isso? Você aplicou no seu corpo essa mensagem espiritualizada, quando você vira as costas e vai embora, você se depara com a prova final. Não é? Aqui a gente tem um grande painel, né, que destoa da mensagem geral da capela, que é dividida e fragmentada em imagens nucleares. Aqui você tem uma única imagem, tá, que descreve visualmente o juízo final. Então nós temos aqui a capela, não é? Érico Scrovegni doando a capela para a Santíssima Trindade. Nós temos aqui o Cristo entronado na posição de juiz, a corte dos justos e aqui nós mortais, que vamos ser avaliados pela corte dos justos. Não é? Se nós aprendemos direitinho a conduzir a nossa vida com base nessas mensagens, nós vamos ascender espiritualmente. Se não, nós vamos para esse cantinho aqui. Né? Eu havia chamado a atenção da capela, né, da presença da capela nesse afresco. Tá? Então está aqui a capela sendo entregue pelo Scrovegni à Santíssima Trindade. Nós temos aqui o Cristo e emanando do Cristo, né, o coro de condenados cujos corpos serão devorados, digeridos e defecados por Satanás. Essa imagem do sofrimento eterno, da ação sobre o próprio corpo, e eterno porque não termina nunca, porque no mesmo momento em que eles são defecados, eles são novamente devorados por Satanás e por uma série de outras monstruosidades que habitam o mundo dos vícios a partir de mensagem visual. Então você imagina qual o estado de espírito do espectador quando sai dessa capela. Por que nós trouxemos essa capela como exemplo para poder falar de educação visual? Porque, na verdade, nós não estamos falando só da dinâmica desenvolvida pelo Giotto. Nós estamos falando um pouco do próprio processo de interpretação e de entendimento que nós realizamos quando visualizamos qualquer imagem em sequência. Tá? Quando você assiste a televisão, quando você assiste o noticiário, você não tem as notícias sendo descritas passo a passo em tempo real. Também é selecionado um conjunto de pontos nucleares e essa seleção produz intervalos significativos que vão ser ideologicamente preenchidos por aquele noticiário, mas também pelo momento histórico em que nós vivemos. Tá? Então, isso para dizer para nós que a interpretação e a relação do espectador com a obra de arte,
com a televisão e com o cinema, não é? Isso não é uma via de mão única, não é? Não é só a mensagem estar lá e vai ser captada por nós. Essa é uma relação construída, tá? Que foi historicamente aprendida por nós, que foi historicamente desenvolvida. Quando a gente lê um texto, também a gente processa essa mesma relação, não é? A gente não fica pensando para fazer isso. O que é a letra A, o que é a letra D, o que é a letra A de novo, que forma a palavra Adão. Não, a gente faz isso de uma maneira mais automatizada. Mas essa relação foi construída em nós pela escola. Tá? A relação com as imagens, ela também foi construída em nós, mas pela escola, pelo contexto histórico, pela televisão, pelo cinema, por qualquer forma de arte visual ou audiovisual. Hoje nós ficaremos por aqui, tá? Tendo trabalhado esses três conceitos: efeito sequência, intervalos significativos e imagens agentes. Na próxima videoaula, nós voltaremos a falar sobre essa relação do espectador com a obra e quais são as consequências e as transformações dessa relação na dobrada do século XIX para o século XX. Muito obrigado pela atenção de vocês.